MCB te apresenta. Deporte CBA. Telvidendo feliz noite e bom vinho dia mais tem E-Deporte CBA. Ao do início no plano de vacação de FTDK. Ministra, senhora Merlina Calauei, a uma palavra para abrir o dia. E também, senhor Takai Duran, diretor de FTDK, aí a palavra para iniciar o dia. E por último, estava o representante da MCB, como sponsor principal, com a uma palavra no início do plano de vacação. Muito Tour, bom dia! Me estou muito contente com que trove nós um plano de vacação, 12 anos. Então, isso é muito importante, porque me pensa, hobby biabo tem vacação, então porque é algo útil, porque é algo que está tendo pensa, porque é algo para o mês de desenvolvimento. Então, agora que o governo está brindando a possibilidade, então o governo está muito contente que o governo só está assim. O governo tem sponsor que também está mirando a importância dessa aqui, que também está cooperando para que possível para possamos desfrutar. Natura hobby nang, possamos enjoy, desfrutar e também respeitar, ter o que natura líder nang di deporte, instruir vos nang, paso nang tawag e peligar, anto have fun, feliz vacância. Na primeiro lugar, presente na tour, bom dia. Mucho na tour, bom dia. Que mais duro? Feliz vacância. Para nós de Maduro Cruz Bank, é prazer de pôr a duna granito ave para nós por começar vacância e de ânimo que hopi moveção. Nós sabemos que tem vacância, nós temos que mover para nos preparar, para nós começar ano escolar e de ânimo e trabalho duro. Pensei para nós de MCB, nós que chama FTDK, mas danke por a nossa oportunidade. Para viajar mais, parte de vacância plan aqui e nós seguro que você bom atitude, respeito para outro, nós mover e dar vai hobby positivo. Turcos bom e gosta de vacância. Futebol local, assim que ayer ahora nós temos 2 partidos válidos para 2 divisões de futebol. Em primeiro lugar, Santa Cruz está logo uma vitória de 2-1, riba em Decor. Em gol de Santa Cruz, aqui dá nota para Curtlisson Jaun e também Charlton Doran. Mas para Indecor, em gol aqui dá nota para Oswin Luciano. E dentro de 2 lugares, Sitok está ganhando de Newson com score de 3-1. Em gol de Sitok, aqui dá nota para David Martes, Alexander Genaro e Wesley Isaacs. Mientras para Newson, em gol aqui dá nota para Joel Serboni. Depois de tremendo World Port Tournament aí na Rotterdam, estava a premiação individual de vários jogadores, entre outros Dwayne Camp, que é o jogador mais valioso. Dwayne Camp, com uma para Holanda, é o jogador mais valioso de World Port Tournament 2017, caminha a bate para a veragem de 4-21, com 8 hits e também 6 carreiras em busca e também diferente boa actuação riba terreno. E meu batedor, a sali, Takuya Ukara, de Japão, com a bate para a veragem 4-48. E sunga liderado em Horong, Chen Yi Huang, de Chinese Taipei, com 1 horong. E meu pitcher estava da Daisuke Yamagami, de Japão, que estava em 2 ganas e atira de 5 innings, com efetividade 0.60. O jogador mais popular durante o torneio de World Port Tournament, a resultar Koya Araki, de Japão. E a minha jogador, segundo prensa, a resultar nada mais e nada menos que Yudi Gorsou, Churenel Mujica, com a bate para a veragem, riba 4 e estava de bom desempenho riba terreno e também correndo base. Beisebol Liga Grande, a conhecer seu primeiro mitar. E nós também passar nosso jogador na local, tem primeiro mitar de temporada de Beisebol Liga Grande. Agora nós começamos com Andrelton Simmons, que de 90 joga para Los Angeles Angels, a bate uma veragem de 2,90, produto de 98 hits, tem 338 turnos, etapa de também 21 doblete, 9 horror, 39 carreira empurrar e 13 base roubar. Eu sigo o Didi Gregorius, com a pera para uma luna de começo de temporada, mas assim mesmo, em 63 juega, ele logra conectar 73 hits, 2 doblete, 10 horror e 38 carreira empurrar. E tinha uma veragem para abrir 2 metades de 2,91.
Agora trata Jonathan Soap, é um ador com a AUE, nós também miramos de Wega de Tour Estreia. Jonathan deu 86 Wega para Baltimore Orioles, abate 94 hits, tem 309 turnos na bate, estava tentando 23 dobletes, 18 horas e 54 carreiras em burra, e tinha uma veragem de 2,95. O qual trata Jurickson Profar, com a hora que dá a bola, mas durante esse tempo, tem liga grande, estava tem 22 Wega, caminho de lá, bate 10 de 70 turnos, pompa uma veragem de 1,72. Ele está tentando 2 dobletes e 5 carreiras empurrar. No qual trata Sander Bogaerts. Sander Bogaerts deu 82 Wega para Boston Red Sox. Abate 97 hits, tem 320 turnos, estava tem 20 dobletes, 4 triple, 6 horas, 41 carreiras empurrar e 9 bases roubar. E no qual trata Kelly Jansen, estava de recorde de 4 na 0 perdido, com efetividade de 0,96. Ela tira de 36 Wega, em qual ela logra 21 Wega salvar, tem 37 innings, 2 terços, ela poncha 57 bateadores. Lá nós terminamos o boletim com alguma informação interessante de futebol internacional. Tur Costa praticamente claro para Douglas Costa, move de Bayern München para Juventus. E traspasso do Costa Juventus inicialmente 6 milhões, mirando que esta passa promete como um do FIA, pero não tem obrigação para no final do período de hyre não compra Costa para 40 milhões, qual totalizar hoje 46 milhões de euros que o Juventus não tem que pagar a equipe de Bayern München. O brasileiro Douglas Costa abriu para o Wega durante a temporada atrás de Loma, caminho tem apenas 23 aparições, tem liga com o Bayern München, caminho anotar apenas 4 gols e duna 6 passes de gol. Depois do período de hyre, Costa lo firma um contrato de 5 anos com a equipe de Juventus. Qual Costa a equipe de Juventus um salário para Costa de 6 milhões de euros. Quedando rato com o Bayern München, mirando hecho com tanta casa claro que venda de Douglas Costa, não move para o colombiano James Rodríguez por de Real Madrid. E traspasso, um traspasso para prometer para 2 anos como um do FIA, para depois Bayern por cumprir para apenas 35,2 milhões de euros. Essa aqui passa depois com o colombiano James Rodríguez, não é vários minutos, seca se dá um ano para a equipe de Real Madrid e agora está move para a equipe alemã, volta para Bayern München. Seguro está algo interessante para James, mirando que está reunido assim com Carlo Ancelotti, ex-diretor técnico de Real Madrid. Tempo, James acaba de chegar e que estava de um bom trabalho com James. De outra informação, Inter Milán chega no acordo para a firma Borja Valero por de Fiorentina. Ele está firma para 3 temporadas. Valero de 32 anos está chega e também ajuda a equipe de Inter Milán de meio campo. Valero chega para 7 milhões de euros, falta um candidato a bom mirando a qualidade de um jogador. Valero no passado a militar na Academia de Real Madrid também, Real Mallorca, West Brom e por último Villarreal na Espanha, promete que ele chega a Fiorentina no começo de temporada 2012. E que o último informe aqui, nos chega na final de eDeporte CBA. MCB apresentar. eDeporte CBA. Momento hoor voor een espacio comercial y ahora nos de back news in het Nederlands con ons collega Rick Hart. Slotmachine modern, mesa